Eu estou numa fase final de acabamento do meu micro SaaS, do meu SaaS, que ele vai fazer toda essa parte de copywriting, geração de conteúdo. Aliás, até eu estou utilizando ele para conseguir gerar os meus próprios conteúdos. E uma das coisas que eu precisar fazer é monitorar se esse micro SaaS, no caso, o meu SaaS, ele está de pé ou não. E se você hoje for fazer isso através dessas ferramentas comerciais, você vai gastar aí em torno de $10 até $20 para fazer esse monitoramento. E eu vou fazer aqui com você esse monitoramento de graça através do N8N, fazendo com que ele possa avisar, inclusive, outages, que são aquelas saídas, são quando o sistema não está funcionando via Telegram ou qualquer outro sistema de comunicação que você desejar. Você pode fazer até, inclusive, com ligação, você pode, enfim, ser criativo e combinar até com a sua empresa e o local onde você trabalha, beleza? Primeiro, vamos entender aqui como funciona o processo. Quando você desenvolve um micro SaaS, e você pode até fazer isso utilizando SaaS ou aplicações existentes, como até o próprio Evolution, que é bastante utilizado para fazer essa conexão com o WhatsApp, você sempre vai buscar por uma rota, ou seja, por um endereço, que é esse endereço HTTP, que ele proponha para você retornar positivo ou negativo. Como assim? Essa rota é uma rota que ela, obviamente, é documentada dentro do seu próprio SaaS, porque é você que está fazendo, ou então na aplicação de um terceiro, em que ela vai retornar um código HTTP. Se tiver tudo, não tiver tudo ok, normalmente o código 500. No caso, a minha aplicação, ela tem aqui o endereço de produção e o endereço /up. O que significa esse /up? Pelo próprio verde da tela, significa que ele vai verificar se está positivo. No nosso caso aqui, está tudo bem, está positivo. Então, eu vou fazer aqui com você agora um workflow em que nós iremos fazer o monitoramento desse endpoint, dessa aplicação, porque assim eu consigo saber se eu posso colocar minha cabeça sossegada no travesseiro, viajar com a minha família ou então sair no shopping, no cinema para fazer alguma coisa, estando despreocupado porque eu sei que tem alguém olhando para ver se pro seu, no caso, pro meu micro SaaS ou pro seu micro SaaS, tá tudo em ordem, tudo funcionando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar fazendo esse trigger manual, eu vou colocar um trigger, um node HTTP request, e aqui basicamente o que eu vou fazer? Colocar esse endereço em que eu vou fazer um get, ok? Ah, eu não tenho esse endereço, eu não tenho um micro SaaS. Você pode, por exemplo, utilizar o endereço do seu Evolution. Se você coloca o endereço da API do seu Evolution, você vai verificar que ele retorna aqui para você essa mensagem e até com o código 200. Então, tanto faz. Você pode fazer para o seu MicroSaaS, você pode fazer para o seu Evolution. A ideia principal aqui é fazer com que você crie um sistema de monitoramento para você fazer as coisas que você quer e ficar descansado com isso sem ter cliente te enchendo a paciência. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou executar, então, essa rota, vou clicar aqui no Execute Step e a gente vai verificar aqui que ele retornou alguma coisa. Ele retornou, então, aqui um data, ok? Agora, o que eu preciso fazer? Existem duas formas básicas de você fazer isso através do Node HTTP, que seria o HTTP Request. Você pode fazer através dos Settings, e você vai configurar assim. Nessa parte aqui, On Error, você vai colocar aqui, ó, Continue Using Error Output. O que isso faz? Faz com que o seu Node HTTP Request ele tenha dois bracinhos, o bracinho positivo de sucesso e o bracinho negativo de erro. Ou então, você pode fazer desse jeito aqui. Você pode colocar nessa opção de Stop Workflow, você pode clicar aqui no Add Options e colocar aqui Response. O que esse Response faz? Faz com que você possa retornar então aqui em Headers e Status, na resposta que você tem aqui nesse cantinho direito, e você pode ainda clicar aqui em Never Error. O que esse carinha faz? Ele sempre retorna um código, ele nunca dá erro nesse node, sempre vai continuar o seu fluxo, o que é bastante importante. Então você vai colocar aqui como um text, você dá um execute step, e você tem aqui, no caso, essa saída. O que essa saída vai fazer para você? Ela vai retornar, então, em headers e status code, e um item de saída. Tanto faz, como eu disse, são gostos, eu prefiro fazer, enfim, desse jeito aqui, que ele fica um pouco mais performático, porque eu analiso o status code direto.
pode ser que ele pode considerar como não erro e o seu sistema está soltando 400, alguma coisa do tipo. Agora, na sequência, o que a gente faz? A gente adiciona aqui um if e vai fazer uma verificação. Verificação do quê? Do status code, que é status code, se ele é um status code que é numericamente igual a 200. Então, o que você vai executar aqui? Um teste, que é um if, uma comparação, e ele vai verificar. Veja que aqui, nessa pequena aba, ele retornou para a gente, ó, true branch. Significa que ele está considerando essa validação, essa condição como verdadeira. Se por um acaso o meu microSAS sair do ar e ele não estiver mais retornando o código 200, assim como a API do Evolution pode também sair do ar e não está retornando o código 200, o que você vai ter é essa execução aqui de false, beleza? Bom, o que eu costumo fazer? Nessa etapa, do true, eu simplesmente não faço nada, porque eu não quero ficar também recebendo falsos positivos. Eu não quero assim estar lá num jantar com a minha esposa, escutar o meu telefone vibrar e ver com uma notificação do meu sistema avisando que está tudo ok. Se tiver tudo ok, eu prefiro que ele faça em silêncio. Na verdade, eu prefiro que ele me avise somente nos casos que a gente tiver aqui um problema. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher aqui dentro da minha paleta de ferramentas qual é o sistema que eu posso notificar. E eu posso escolher mais de um. Eu posso escolher, eventualmente, o meu Telegram. O Telegram é um aplicativo que eu utilizo muito e você pode utilizar ele aqui para poder enviar um áudio, enviar um documento, enviar o que você quiser, principalmente aqui um text message. Então eu vou colocar aqui o meu bot, chamado Robozito Bot, e eu vou enviar um message para ele. O que você precisa? De um chat ID, que é para quem que você vai enviar, e o texto. Você pode ainda escolher enviar eventualmente por e-mail. E eu sei que o e-mail, ele não é exatamente o melhor meio para enviar alertas, mas é um tipo de e-mail que você pode registrar, porque você pode puxar depois todos os e-mails com erro. Para poder enviar por e-mail, você pode escolher aqui enviar para o endereço, um to, para o endereço, né, o from, o to, o subject e o conteúdo. Você pode escolher aqui em text. O que eu posso enviar tanto por e-mail quanto por Telegram? Você pode enviar exatamente a sua mensagem. Então você pode colocar aqui, por exemplo, olha, eu encontrei um erro e o conteúdo do HTTP request é este. Como que a gente consegue então simular? Veja que eu vou inverter essa ordem aqui, ó. Is not equal 200, beleza? Simplesmente porque eu quero que ele passe pelo false branch. Depois a gente reverte isso. Então você pode escolher aqui em text, colocar aqui qual que é o conteúdo que ele está soltando. No caso aqui ele solta em headers, aqui eu posso colocar o meu data. Veja que ele vai retornar aqui um HTTP, ele vai colocar alguma coisa, e você pode fazer um tratamento prévio. Como que você consegue fazer um tratamento? Você pode colocar aqui, ó, HTML, work with HTML, e você pode colocar aqui, ó, extrair HTML content. O que você vai fazer aqui? O source data, você pode colocar JSON e tantos outros conteúdos aqui, ó. E você pode colocar aqui, ao depender do seu conteúdo, gerar uma tabela, gerar o que for necessário, beleza? Mas ainda tem um outro sistema de notificação que eu gosto ainda mais, que é o Notify, que é um sistema muito simples, open source, que você pode cadastrar os seus tópicos, instalar o aplicativo que ele vai ficar notificando o seu celular. Como assim? Você tem aqui, por exemplo, no seu Android, o aplicativo e você tem uma rota RESTful que você pode fazer isso através de métodos PUT, PET, POST, enfim, o método que ele decidir aqui para você, e você eventualmente vai enviar através do nó HTTP para ele aqui. Então vamos colocar aqui HTTP request a informação que você quer. Cliquei errado. Vamos voltar aqui, HTTP request, enviar para ele aqui, beleza? Vamos ver como é que funciona na prática, até para você utilizar para os seus próprios clientes, para notificações de vendas, reembolsos ou qualquer coisa do tipo. É bem legal. Então fica também um aplicativo aqui para a gente poder explorar no futuro. Uma vez que você faça o cadastro nele, que é bastante fácil, simples e gratuito, lembrando que eu estou utilizando a versão cloud deles, então ele tem até um planozinho aqui, mas que dá para você testar e depois você pode instalar na sua VPS tranquilamente. Tudo que você faz é criar
um tópico. Na verdade, você não precisa exatamente criar, você pode fazer o subscribe e você pode gerar um nome aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, demo YouTube, até porque eu preciso pegar esse tópico depois. E na sequência, o que que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. Basicamente, eu faço uma chamada para esse endereço aqui. Veja que eu vou colocar ele como endereço, vou colocar ele aqui, vou enviar um post e no caso ele está falando para eu enviar aqui simplesmente algo, beleza? A gente vai colocar aqui, ó, send body, eu vou colocar aqui como raw e vou colocar aqui o body. Vou dar um execute test e ele colocou aqui invalid HTURL. Claro, faltou aqui o HTTPS. Então a gente vai dar um execute step. Então veja que ele mandou aqui e respondeu com esse evento. O que que eu tenho aqui no browser? Eu tenho dois eventos hi. O que que é o hi? É a mensagem que eu coloquei aqui. Então veja que facílimo de você enviar uma notificação através do Notify ou do Notify e você com um simples tópico que você não pagou nada, você pode fazer isso. E como que você cadastra isso no seu celular? Você vai abrir o aplicativo e você vai através da sua conta, colocar lá então uma notificação, cadastrando essa notificação no mesmo tópico, fazendo com que você possa enviar inclusive mais de uma notificação. Você pode enviar nas notificações do seu celular, você pode enviar as notificações por e-mail, você pode ainda enviar para o Telegram, e para o Telegram você precisa ter um bot e tudo mais, que a gente pode depois explorar num segundo momento, mas veja como é bastante simples, rápido, tranquilo, gratuito. Só vou voltar aqui para equal to. Sem ter que ficar passando por lojas de aplicativo, pedindo permissões, o que torna isso bastante interessante, beleza? Então, esse aqui... esse é o tutorial que a gente cobriu aqui de como que você pode fazer o monitoramento e de bônus você descobriu como que você consegue enviar notificações através do Notify, totalmente gratuito, open source e que você pode utilizar a qualquer momento. Até o próximo tutorial, até mais.